Boa noite, pessoal. Então, vamos recordar um pouquinho de trigonometria, tá? Sei que vocês já viram, mas nós vamos rever um pouquinho mais. Trigonometria significa três, gonos, que são ângulos, metria, medida. Então, trigonometria nada mais é do que a medida de 3 ângulos, tá? Aqui ele mostra um pouquinho dos triângulos que nós temos. Triângulo obtusângulo escaleno, triângulo retângulo isósceles e triângulo acutângulo equilátero. Aqui, olha, nós vimos essa matéria desde o 9º ano, certo? As 3 fórmulas, hoje nós vamos ver só 2, tá? Mais importantes da trigonometria. O seno, que é escrito sem, com N, cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. O cosseno, que é o cos, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tem também a tangente, que a gente não vai ver hoje, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ângulos notáveis são aqueles ângulos que a gente mais utiliza. Como é que eu faço para descobrir seno, cosseno e tangente, seno e cosseno desses 3 ângulos? São valores que não mudam, tá? Então, seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. De 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. No cosseno, são esses mesmos valores, só que eles são invertidos. Então, aqui, cosseno de 60, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. E de 60, 1 sobre 2. Certo? Então, vamos lá. Presta atenção nesse primeiro exemplo aqui, ó. Calcule o valor desconhecido. Ainda não vou entrar em seno, cosseno e tangente, tá? Primeiramente, eu vou recordar fórmula de Pitágoras, tá? O que diz a fórmula de Pitágoras? Hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, no triângulo retângulo, o meu maior lado é a hipotenusa, os 2 outros lados são os catetos, tá? Então, vamos lá. Quem é a minha hipotenusa aqui? Hipotenusa, o lado maior do triângulo, é esse lado aqui. Eu não sei, então eu vou chamar de x. X ao quadrado igual. Quem são os meus catetos? 20. Então, 20 ao quadrado mais o outro cateto, 20 também ao quadrado, certo? Então, vamos lá. X ao quadrado, não sei ainda, é o que eu quero descobrir. Quanto que é 20 vezes 20? 400. Mais 20 vezes 20, 400. X ao quadrado, opa, esse quadrado aqui é elevado. É igual 400 mais 400, 800. X igual, o meu X aqui, olha,
está ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Tirar a raiz quadrada deste número. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 800. Só que aqui nós temos um problema. Por quê? Raiz quadrada de 800 não é um número exato. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá? Decompor. O que é decompor, professora? Decompor é eu dividir o número até chegar em 1. Então, vamos lá. Dividido por 2. 400. Dividido por 2. 200. Dividido por 2. 100. Dividido por 2. 50. Dividido por 2. 25. Não dá mais para dividir por 2. 25 tem na tabuada do 3? Não. Então, eu pulo. Quem é o próximo número primo? O 5. Vou dividir. 25 tem na tabuada do 5? Tem. 5 por 5, que deu 1. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Como é raiz quadrada? Não, 1 é aqui. Aqui é o 5. Como é raiz quadrada, eu vou juntar em pares. Juntei, sobrou. Não posso juntar com 5, porque eles são diferentes. E juntei. Então, vamos lá. Quem eu juntei? 2 vezes o 2 de novo, vezes o 5. Raiz de 2, certo? 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 2. Esse raiz de 2 aqui, ele ficou aqui, ele sobrou sozinho, por isso que ele ficou dentro da raiz. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, a raiz quadrada de 800 é 20 raiz de 2. Então, eu vou vir para cá agora. E vou colocar aqui, ó. X igual 20 raiz de 2. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Outro exemplo. Dei muito espaço. Espera aí. Letra B. Vamos lá, aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa. Só que eu não tenho os valores anexos no triângulo, certo? Então, ele me dá o valor separado, ó. Ele me diz que o A, aqui, ó, vale 10, o B vale 20 e o C vale X. Tá, eu vou substituir aqui na fórmula. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa ao lado maior do triângulo. Quem é? O C. Quanto vale C? X. Vamos lá, os catetos agora. Quem são os meus catetos? Cateto A aqui, que vale 10. Mais meu cateto B aqui, olha, que vale 20. Certo? Vamos para a linha de baixo agora. X ao quadrado igual. 10 vezes 10, 100. Mais 20 vezes 20, 400. X ao quadrado igual 100 mais 400, 500. X, olha lá. O x está ao quadrado. Para o quadrado sair daqui, eu tenho que do outro lado fazer a operação inversa. Qual é o inverso de eu elevar ao quadrado? Tirar a raiz quadrada. Igual
a raiz quadrada de 500. Só que aqui, mesma coisa do outro. Não existe uma raiz exata. Então, eu tenho que decompor. Vamos lá. O 500. Vamos decompor. Eu vou fazer na outra folha para facilitar aqui. Peraí. Vamos lá. 500. Vou dividir por 2. 250. Dividido por 2. 125. Não dá mais para dividir por 2. Por 3, será que dá? Acho que não. Então, por 5. Por 5 dá. 12 dividido por 2. 12 dividido por 5 dá 2. Sobra 2. Tô fazendo direto a conta, tá? 25 dividido por 5. 5. Vou dividir por 5. Dá 5. Por 5, que dá 1. Certo? Vou juntar os pares. Juntei, sobrou. Se sobra, fica dentro da raiz. Quem eu juntei? 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. Quem sobrou? O 5. Então, 10 raiz de 5. Então, vou colocar aqui, ó. X igual a 10 raiz de 5. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida depois vocês podem me perguntar, tá? Vamos lá. Letra C, outro exemplo. Ele também me deu os valores A, B e C, mas ele me deu separado, ó. Vamos lá. A é X, que eu não sei, é o que eu quero descobrir. B é 10 e C, que é a hipotenusa, é 20. Então, vamos lá. Vou substituir aqui na fórmula. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? É o C, que é o 20. Cateto ao quadrado. O A eu não sei quem é. Então, eu vou chamar de X. Mas, quem é meu outro cateto? É o B, que vale 10. Então, vamos lá. 20 vezes 20. 400. Igual. O x ao quadrado, eu não sei. Então, vai continuar sendo x ao quadrado. Mais 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Vamos lá. Só que aqui eu tenho, ó, para eu descobrir qualquer incógnita, ela tem que ficar sozinha. Então, o que que acontece? Aqui o 100 está somando, certo? Ele tem que passar para o outro lado com a operação contrária. Qual é o contrário da soma? Subtração. 400 menos 100. Igual a x ao quadrado. Quanto que é 400 menos 100? 300. Igual x ao quadrado. Tá. O x está ao quadrado. Tenho que tirar esse quadrado daqui, porque eu não quero x ao quadrado, eu quero só o x. Vou tirar a raiz quadrada do outro lado, do 300.
Novamente, 300 é um número que não tem raiz exata. Vamos decompor o 300. Então, vamos lá, aqui, ó. 300 por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 7 por 3 dá 2, sobra 1. 15 por 3 dá 5. 25. 25 não dá para dividir por 3. Então, por 5, que dá 5. Por 5, que dá 1. Vou juntar os pares. Juntei o 2, o 3 não tem com quem juntar, juntei o 5. Quem eu juntei? 2 e o 5. 2 vezes 5. Quem sobrou? Raiz quadrada de 3. 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 3. Certo? Agora nós vamos para cá, ó. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá. A circunferência, ela é dividida em 4 partes iguais, certo? Ó, começo aqui, a medir aqui, do 0 até o 90, do 90 até o 180, do 180 ao 270, do 270 ao 360, certo? Então, aqui, ó, sempre lembrando, seno sem sono tá em pé. Se ele está em pé, ele é sempre o eixo do Y, certo? Então, aqui, vamos lá. Esse meu lado aqui, do Y, ele é positivo, certo? Então, seno no primeiro e no segundo quadrante é positivo. Vamos ver aqui o terceiro e o quarto. Terceiro e quarto quadrante. Seno tá em pé, então é o eixo do Y, certo? O Y aqui é negativo, por isso, no terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. Cosseno. Se o seno tá em pé, o cosseno tá com sono, então ele está deitado, então ele é o eixo do X, certo? Então, vamos lá ver, ó. No primeiro quadrante, aqui, o meu X é o quê? É positivo, tá certo? Então, aqui é mais. No primeiro e no quarto quadrante também, ó. Primeiro e quarto quadrante. Vamos ver o outro lado. Para cá, ó, aqui tá o 0, onde as duas retas se encontram, o X e o Y. Aqui, meu X é negativo, certo? Então, no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Tangente, o que é a tangente? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, vamos ver aqui, ó, regra de sinal, que vocês aprenderam lá, desde o 7º ano. Mais com mais, mais. Então, aqui, ó, primeiro quadrante, a tangente é positiva. Segundo quadrante, vamos ver aqui do lado, ó, mais com menos. Eles são diferentes, então, negativo. Terceiro quadrante, menos e menos são iguais, então, mais. Quarto quadrante, menos e mais são diferentes, então, menos. Tudo bem até aqui? Comprimento da circunferência. Nós vamos ver agora, ó. Comprimento da circunferência é uma fórmula, ela nunca vai mudar. 2 vezes o π, π é um número irracional, mas aqui nós não vamos usar o valor do π como 3,14, tá? A gente já vai ver no círculo trigonométrico, tá? Que na trigonometria o π não vai valer 3,14, vai valer 180 graus. Vezes o raio. O raio, o que é o raio? O raio é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto aqui, ó. É reto, tá? Então, isso aqui é o meu raio. Isso aqui para cima é o meu raio. O meu raio e o raio. Tudo bem? Tá. Então, vamos ver aqui, ó. Na circunferência, tem duas medidas, duas unidades de medidas que eles podem tratar. O grau,
tá? Ou ele pode também me dar a medida em π, certo? Por quê? O comprimento da circunferência tem 2πr, como a gente acabou de ver, certo? Então, aqui, só que eu não quero o valor de 2π, eu quero o valor de 1π. Quanto que é metade da circunferência? É aqui, ó, é 180 graus. Então, o π, sempre na trigonometria, quando vocês estiverem trabalhando com a trigonometria, π vai valer 180 graus, certo? E que tanto de número é esse aqui? Essa aqui foi uma circunferência, um círculo trigonométrico que eu encontrei. O professor, ele deu um outro, o desenho dele não estava nítido para vocês para vocês verem aqui no vídeo. Então, eu procurei um outro círculo trigonométrico na internet e ele me dá aqui, ó, cosseno, certo? De 30, raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. E de 60, 1 sobre 2. Cosseno, linha do x. Seno, linha do y. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Certo? Eu vou passar uma lista de exercício para vocês fazerem e me entregarem virtualmente, tá? Pode ser pelo Google Sala de Aula. Por hoje é só.